Muito bem. E como deve dormir quem tem problemas na coluna, dores nas costas? Isso gera muitas dúvidas e alguns mitos. Vamos conferir um deles. Doutor, dormir no chão ou num colchão duro é bom para as costas? Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é um mito. O que a gente recomenda normalmente é que o colchão ele deve ter uma densidade adequada para acomodar o corpo. Isso então vai depender se a pessoa está acima ou não do peso, mas acomodar o corpo de modo que alguém que olhe essa pessoa dormindo de lado consiga observar que o colchão ele se adequa às curvas do corpo e a coluna permanece reta. O ideal é usar um travesseiro que compense o tamanho do ombro, de modo que a cabeça fique, inclusive, também alinhada com o resto da coluna. E o colchão ele tem validade também, né? Tem validade, porque, na verdade, como qualquer outro material, isso sofre um desgaste e, com o tempo, ele perde essas propriedades de acomodar o corpo de forma adequada. Muito bem, nós vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras perguntas e respostas sobre ortopedia e problemas da coluna. Mande suas questões. O médico ortopedista Rafael Marcon vai tirar suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é ortopedia e problemas na coluna. Quem está tirando as suas dúvidas é o Dr. Rafael Marcon, ortopedista e chefe do grupo de deformidades e coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Dr. Rafael, mais uma pergunta aqui. O Rafael Carvalho Araújo escreve: eu tenho 19 anos, pratico exercícios físicos e me alimento bem. Mesmo assim, eu sinto dores na coluna. Isso pode ser um fator genético? Na dúvida, eu devo procurar um ortopedista de imediato ou algum outro profissional antes? Não, isso é algo que é descrito também. Podem existir fatores genéticos, principalmente fatores esses ligados a um desgaste precoce da coluna. Então, seria interessante que ele procurasse um ortopedista para fazer uma avaliação, mesmo porque, como ele é uma pessoa muito nova, podem existir outros fatores complicadores que possam ser causa de dor nas costas e que, na verdade, fogem completamente desse padrão normal, regular de que a gente já descreveu. Então, fatores como espondilolistese, espondilólise, nessa faixa etária, que são escorregamentos de vértebras, podem estar relacionados com essa dor numa idade mais precoce. Então, é bom ele procurar um especialista mesmo. Olha, a Deise de Guarulhos, ela escreve: estou com muita dor da cintura para baixo. Sinto dores nas pernas, nos joelhos e pés. O que pode ser? Há uns 3 dias essa dor começou e sinto dificuldades para andar, subir escadas e para dormir. Ela não fala a idade dela, né? Que isso é um fator importante. Esse tipo de dor vai depender muito da faixa etária para a gente determinar possíveis causas. Os sintomas são muito vagos, isso pode ser desde um problema realmente ortopédico até um problema vascular. É complicado a gente fazer descrever algum tipo de conduta só com esse tipo de descrição. Agora, principalmente pensando, por exemplo, em pacientes mais idosos, esse tipo de dor que irradia para as pernas, e principalmente que piora quando se caminha, no idoso, ele está muito relacionado, ou se é um problema na coluna, a estreitamentos do canal onde passam os nervos. Isso gera uma compressão nervosa que dificulta a marcha, ou problemas de circulação. Então, dificuldade do sangue chegar nas pernas, gerando esse tipo de dor também. Mas aí fica isso para paciente idoso, né? Como ela não descreve a idade, fica um pouco difícil de falar. Olha, a Luzia, ela escreve: eu queria saber se ter uma perna maior do que a outra pode trazer algum problema para a coluna. Então, pode sim, a gente pode ter uma sobrecarga eventualmente da coluna por conta dessa diferença de tamanho dos membros. O que a gente normalmente faz, se essa diferença é muito grande, a gente tenta compensar o tamanho de um membro em relação ao outro com o uso de palmilhas ou calçados adaptados. Normalmente isso vai depender do quanto é diferente um membro do outro. Diferenças pequenas, normalmente a gente não precisa fazer nada, o próprio organismo consegue se adaptar de forma adequada sem maiores problemas.
Pelo Face vem a pergunta da Marina Galhardo. Ela conta: eu torci o tornozelo. Ela explica: lesão do complexo ligamentar lateral, envolvendo os ligamentos fíbulo-talar anterior e calcâneo. Eu estou com indicação para operar. Como tenho 55 anos, o médico disse que pode não resolver. Porém, se não operar, ficaria assim para o resto da vida. O que eu devo fazer? Esse tipo de lesão que ela descreve, o problema desse tipo de lesão é que se você tem a lesão desse complexo ligamentar, você pode gerar no tornozelo uma instabilidade. E isso vai facilitar com que ela comece a ter entorses de repetição do tornozelo. Então, quando o médico propõe a cirurgia, justamente é para refazer esse complexo ligamentar, evitando-se assim que ela tenha entorses de repetição. O médico, ela colocou que pode não resolver justamente porque a partir de uma determinada idade, você já tem uma degeneração natural dessas estruturas e a cirurgia em si para reparo acaba muitas vezes não sendo tão eficiente quanto seria, por exemplo, numa paciente mais jovem com as estruturas ainda mais íntegras. Olha, o Alfredo Pardini, 76 anos, de São Paulo. Ele conta: minha neta, com 12 anos de idade, tem o hábito de carregar nas costas, quando vai à escola, uma mochila contendo livros e cadernos de uso na sala de aula. A mochila fica muito pesada. Esse hábito poderá causar problemas no futuro? Essa é uma briga constante dos pais com as crianças, porque vai chegando uma determinada idade, elas se recusam a carregar a mochila na rodinha. Né? Elas dizem que isso é vergonhoso para elas. Uhum. Mas o que a gente vê é que assim, não tem nenhum estudo mostrando e comprovando de que ao carregar essa mochila ela pode estar facilitando ou ocasionando uma escoliose, por exemplo. Isso realmente pode trazer uma alteração na postura, mas eu não consigo dizer se isso vai gerar uma alteração grave e definitiva no futuro. O que a gente normalmente recomenda é que essas mochilas elas não podem ter mais do que 10% do peso corporal. Normalmente com esse peso você vai ter uma menor chance de algum problema mais grave. Olha, a Kelly Roberta escreve: a maternidade me trouxe fortes dores na lombar. Sinto também uma forte dor no centro da nádega direita, como se estivesse pinçando algo. E a intensidade da dor piora quando eu fico com o bebê no colo. No momento eu não posso fazer atividades físicas porque o bebê ainda é recém-nascido. Fazer alongamentos 2 vezes ao dia melhoraria essas dores? Então, a maternidade, o que acontece durante a gravidez é que existe naturalmente, por conta das alterações hormonais, existe uma frouxidão ligamentar que vai aumentando de intensidade à medida que a gravidez vai avançando, e isso em algumas mulheres, somando-se o fato de você ter um aumento do peso, um aumento um desvio do centro de gravidade, inclusive, isso gera em algumas mulheres a dor lombar. Normalmente, na maior parte das vezes, com o fim da gravidez, isso regride, isso normalmente melhora. Agora, o problema é o que ela bem descreve. A partir desse ponto, terminou a gravidez, ela começa toda hora a baixar e levantar para pegar a criança, muitas vezes no berço. Então, algumas coisas a gente recomenda deixar o berço mais alto para tentar evitar de se forçar demais a coluna, mudar algumas coisas, mudar os móveis, deixar a cadeira onde ela amamenta um pouco mais alta para se evitar que force demais também a coluna nessas situações. E só o alongamento, para ser bem honesto, como ela perguntou, eu acho que vai ser insuficiente. É claro que é melhor do que não fazer nada, mas o que é descrito como um fator de melhora importante é o fortalecimento dessa musculatura com a mudança nessa logística da casa dela para tentar forçar o menos possível a coluna. Isso que a gente chama de escolas de coluna, que é uma coisa que existe, existem centros onde existe essa educação de como proceder durante as atividades do dia a dia. Vamos, rapidinho, a gente está falando de alongamento, vamos às ruas de Aracaju novamente, com imagens da TV Aperipê, para conferir mais uma dúvida dos sergipanos. Vamos ver.
Meu nome é Alexandre Freitas. Eu gostaria de saber que alongamento podemos fazer em casa para diminuir as dores nas costas. Alongamento em casa, que tipo, doutor? Então, existem alguns exercícios que são, vamos dizer assim, que é o tradicional, que já é mais do que certo, que realmente trazem benefícios para melhorar essas dores nas costas. Então, o ideal é fortalecer o abdômen, fortalecer a musculatura paravertebral e em relação ao alongamento, principalmente alongar a parte essa musculatura posterior, que vai da coluna até os membros inferiores, que a gente chama os isquiotibiais. Essa musculatura também, se ele quer um exercício de alongamento que poderia ajudar ele, esse é um deles que seria interessante estar trabalhando. Muito bem, olha, hoje o Pronto Atendimento recebeu o Dr. Rafael Marcon, médico ortopedista, chefe do grupo de deformidades e coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Dr. Rafael, foi muito bacana o programa, eu espero recebê-lo em breve para continuar tirando as dúvidas, porque muita gente mandou aqui e-mail, participou pelo Face e pelo Twitter. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por estar aqui e espero que a gente possa estar mais vezes juntos, então. Tomara mesmo, foi bastante esclarecedor. Bom, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui e neste sábado o programa começa às 2h15 da tarde. Nós vamos falar sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Mande já as suas perguntas. Bom fim de semana para você.